Então, gente, muito boa tarde. Eu quero dar os parabéns à polícia e à justiça por ter pego o bandido que tirou a vida do português, aqui o Manuel, e um jovem, né, estudante. Foi muito triste, acredito que com certeza a comunidade brasileira foi a que mais sentiu, porque além de que poderia isso ter acontecido com qualquer um, até com um brasileiro mesmo, ainda a comunidade está sendo atingida por muito xeno e ataques, porque alguma minoria portuguesa tende a generalizar a coisa, e eu volto a dizer que o culpado foi pego, o culpado é o bandido, e quem deixou ele entrar foi os governantes de Portugal, porque não pediram antecedentes criminais na hora da entrada, e ele já tinha antecedentes criminais, e fora isso, não era qualquer antecedente criminal, eram antecedentes criminais sérios, de grandes delitos. E isso vocês podem constatar nas reportagens, porque isso já foi muito falado. Eu só quero realmente fazer duas coisas nesse vídeo. Mais uma vez dar meus pêsames à família, mais uma vez lamentar por todo o ocorrido e realmente dar os parabéns porque eu sei que a polícia de Portuguesa é eficaz e pegaram logo, e que eu espero que a lei seja cumprida no mais pleno rigor, no máximo rigor que ela tenha contra esse indivíduo, porque saibam que os brasileiros também não querem bandido onde eles estão. Os brasileiros são um povo muito honesto e muito família, e muitos deles, não digo que são todos, porque tem áreas no Brasil que são muito confortáveis, são muito boas de viver, são muito seguras, mas infelizmente as capitais, né, grandes metrópoles, que são bem maiores do que as de cá, se são maiores geograficamente, eu sempre digo, pensa em proporção, pensa matematicamente. Se é maior em número de pessoas, é maior em proporção geográfica, é maior em tudo, a criminalidade também vai ser maior. E o único problema hoje eu vejo do Brasil é a criminalidade, porque de resto o Brasil é muito melhor do que outros países da Europa, entendeu? Desde o SUS, que eu não sei porque a ex-cantora veio falar merda, falando mal do SUS, uma ex-favelada que agora virou cantora e está entrando na política e esqueceu que precisou do SUS. Mas o SUS atende pessoas de todas as classes sociais, não cobra nada e atende bem, tem seus problemas, mas como em todos os países tem, entendeu? E se você vê vlogs de outros países e de pessoas sinceras, não de pessoas tendenciosas, não de pessoas que só querem elogios, mas de pessoas sérias, vocês vão ver que todos os países têm. Ontem mesmo, eu estava vendo uma reportagem que durante a Páscoa as urgências fecharam aqui em Portugal. Quer dizer, se uma criança ou um idoso se engasga com uma espinha ou acontece algum acidente, para onde ela vai recorrer? Tem que ter seguro, né? Então, assim, e os seguros aqui são caros. E mesmo assim, tendo seguro, tu tem que pagar com a participação quando é atendido, que também é caro. Então, assim, gente, até certos remédios no Brasil são de graça, são de borla. Então, assim, realmente, há pessoas que vêm na ilusão de que, e na expectativa de que Portugal é melhor. Esperam muito mais de Portugal do que vocês imaginam. Esperam muito mais dos portugueses do que vocês imaginam. Mas acontece que o que a gente não quer é que Portugal fique pior do que algumas zonas que tem no Brasil, que são perigosas, tá bem? E
hoje em dia, alguns brasileiros já têm medo de sair em certos lugares aqui em Portugal. Tipo as capitais, tipo algumas zonas, ou tipo alguns horários. Então, assim, a gente pede que vocês não generalizem, porque se fosse um português ou qualquer etnia que causasse isso, essa desgraça que houve, vocês não iam generalizar. Então, porque é brasileiro, não vai generalizar, tá bem? Aconteceu de ser brasileiro, mas a culpa foi de quem deixou entrar sem uma peneira, sem um filtro, tá bem? As pessoas cá. E assim, lembrem que aqui há pessoas boas trabalhando, e há pessoas sem documento, sim, por causa dos atrasos da AIMA, entendeu? E não significa que são marginalizadas, são pessoas ruins. Significa que são pessoas que estão um pouco de espera, entendeu? Mas que são pessoas boas e que, se os brasileiros que são trabalhadores, os brasileiros que têm família, os brasileiros bons forem embora, vocês vão sentir falta. Não é só do dinheiro dos brasileiros, e sim da mão de obra, e sim de tudo, entendeu? Então, assim, não consumam só o Brasil, não generalizem o brasileiro. Os brasileiros realmente lamentam bastante o ocorrido por ter sido uma pessoa da nacionalidade brasileira, mas que não representa o Brasil, tá bem? Representa uma minoria. Agora, lembre que numericamente uma minoria pode ser um número alto, porque o Brasil é gigante. Como diz a música já, né? Gigante por sua natureza. É gigante. Vocês não fazem ideia o quanto o Brasil é gigante. Entendeu? Que a própria Europa cabe dentro do Brasil. Então, assim, respeitem o Brasil, respeitem os brasileiros. Parem com essa xeno, parem com isso de volta para sua terra. Já cansou, é um ridículo. Mostra o tamanho da tua ignorância, entendeu? E não falem em deportação de pessoas do bem. Não falem em deportação de trabalhadores. Não falem em deportação de pessoas que pagaram tanto, tão caro, sabe? Até com sangue e lágrimas. Pagaram muito caro o dinheiro, todo o dinheiro de uma vida para estar aqui, para contribuir com Portugal. Fale, sim. Esses bandidos, sim. Esses, sim. Mas lembre que os culpados, eu acredito que parcialmente são dos próprios bandidos, que, como eu disse, cada país tem os seus. E a culpa também é do governo, que não agiliza a documentação de quem está aqui, que não peneirou a entrada de quem entrou, e que tem gente que está aqui desde antes do dia 4, desde antes do fim da manifestação de interesse, que ainda não tem documento, e que precisa de trabalho, precisa de dignidade, precisa de documento. E não ser deportado, não ser marginalizado. Você está se igualando a quê? A um ser desumano? A um lixo de pessoa? Que não tem empatia nenhuma, não tem humanidade nenhuma? Não, pense nos outros, nas famílias que estão aqui, entendeu? E assim, pense que realmente, se a gente for generalizar com tudo, ontem mesmo eu vi também uma notícia que os ciganos estão mantendo refém uma mãe e uma filha numa casa. Então, assim, todo dia há notícia de alguma etnia, todo dia há notícia de algum tipo de pessoa. E há notícia também de bandidos portugueses. Mas o que há na mídia é mais o quê? Brasileiro, brasileiro, brasileiro. Tá essa tendência. Parem com isso, tá? O Brasil é um país muito bom. Tem coisas muito melhores do que Portugal, do que muitos lugares aqui na Europa. Mas que, sim, há lugares que são perigosos. Há pessoas que são perigosas, mas não são todos. Não representam os brasileiros. Como há isso em todos os lugares do mundo. Entendeu? Se você for... Eu não vou nem citar qualquer país. Não só Portugal.
Vai ter lugares bons e lugares ruins, pessoas boas e pessoas ruins. Então é isso, gente. Mais uma vez, meus sentimentos à família e meus parabéns à justiça. E que a justiça continue sendo feita, mas de forma justa mesmo, de forma humana, de forma, além de humanizada, de forma empática com as pessoas que estão aqui, que esses sim tem que ter prioridade em arranjar trabalho e arranjar documentos. E não trazer mais pessoas para cá, se ainda não resolver os pepinos que estão aqui.